Queridos, eu quero falar hoje à noite com vocês a respeito de um fenômeno que certamente, se não atingiu você, em algum momento atingirá você. Eu quero falar com você exatamente sobre o seu relacionamento com Deus, a relevância do seu relacionamento com Deus, as consequências desse relacionamento com Deus. Se você tem um bom relacionamento com Deus, as consequências são maravilhosas. Da mesma forma, se você não tem um bom relacionamento com Deus, as consequências podem ser desastrosas. Existe um fenômeno na sociedade que tem acontecido e que os filósofos, os estudiosos da sociedade, eles estão nomeando isso como o esgotamento social ou cansaço social. Eu gostaria de convidá-los a ouvirem e verem um pequeno vídeo, um vídeo rápido, para que nós pudéssemos entender melhor o que está acontecendo. Gostaria de pedir à nossa equipe de multimídia que pudesse, nesse momento, colocar este pequeno vídeo na nossa projeção. Não vivemos mais hoje numa sociedade disciplinar, vivemos numa sociedade do desempenho. A sociedade disciplinar de Foucault, onde haviam escolas, fábricas, exércitos, asilos, hospitais, trabalhava através de micropenalidades, gerando coerções que moldavam o sujeito e sua subjetividade dentro de padrões de normalidade. Esses mecanismos de coerção e suas instituições têm se enfraquecido e hoje nós vivemos numa sociedade de aeroportos, de academias de fitness, laboratórios de genética, de empresas. Hoje o que está em jogo não é mais um sistema de coerções externa, mas sim um sistema que opera internamente no sujeito, fazendo-o tornar-se uma espécie de empreendedor de si mesmo. Byung-Chul Han faz uma análise desse cenário do capitalismo contemporâneo, articulado a toda a problemática das redes sociais, onde a máxima vigilância e, ao mesmo tempo, a máxima visibilidade geram esse mecanismo de coerção que faz com que o indivíduo use sua própria liberdade de modo paradoxal, onde ele, como empreendedor de si mesmo, está sempre procurando maximizar os seus resultados em todas as esferas da vida. Esse sentimento de hipervigilância vem acompanhado também de uma sensação de esgotamento e de cansaço. Cada vez mais o indivíduo se cobra ter que atingir os melhores resultados em todas as esferas da vida, que agora precisam também ser postas em imagem, precisam ser vistas, precisam ser curtidas para que elas possam existir. A visibilidade e o olhar do outro passa a ser um mecanismo de autoafirmação e mesmo de consagração da própria existência. Talvez o que esteja em jogo nesse nosso atual cenário seja a possibilidade de uma outra experiência do tempo. Uma outra experiência onde sejamos capazes de nos demorarmos junto às coisas, de exercitarmos um tipo de contemplação reflexiva que não nos deixe sempre estarmos capturados pelo pensamento calculativo de resultados, metas e objetivos. Um outro tipo de olhar contemplativo, uma outra experiência do tempo, uma outra relação com o outro, talvez isso possa contribuir para que, possamos escapar um pouco ou reagir a esse cenário de uma sociedade do desempenho que sempre será uma sociedade do cansaço e do esgotamento. Vocês entenderam o que é que a filosofia entende que está acontecendo, o fenômeno social? Existe um esgotamento
do ser humano, pela hiperatividade, pela conectividade, e as pessoas estão cada vez mais envolvidas nesse ativismo, e esse cansaço social tem tomado conta da sociedade. Vocês ouviram aí um filósofo, professor de filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas isso está acontecendo só no Rio de Janeiro? Isso está acontecendo na sociedade só do Rio de Janeiro? Isso está acontecendo na sociedade do mundo, em todos os cantos da terra. Só que a segunda parte, a última parte do vídeo, ele traz uma possibilidade, se vocês ouviram aí, uma possibilidade de mudança desse esgotamento, desse cansaço social. E aí ele traz com um linguajar bem filosófico, ele diz o seguinte: talvez a necessidade de experimentarmos um novo tempo, uma nova contemplação, a possibilidade de pararmos um pouco mais, estabelecermos uma conexão uns com os outros mais saudável, talvez seja a solução para o cansaço e esgotamento social. Se nós pudéssemos fazer uma transliteração dessas palavras, poderíamos dizer o que, filhos? O que a filosofia tem descoberto, filhos? Um novo tempo, uma nova contemplação, uma nova possibilidade de relacionamento mais saudável, menos virtual, a possibilidade de renovar as forças em uma fonte que para a filosofia é puramente iluminista ou humanista. Para nós, isso é o vazio que nós chamamos do tamanho de Deus. Essa nova contemplação é a percepção da grandiosidade e da graça de Jesus. Essa nova possibilidade de relacionamentos saudáveis começa quando o caráter é transformado e nós olhamos para o outro não como uma possibilidade de conquista do que eu quero ou de adquirir dele o que ele tem de bom para mim, mas quando eu olho para o outro e vejo a imagem de Jesus e meu irmão e minha irmã. Isso se chama necessidade de Deus. A filosofia vai fazer tudo para não colocar o nome de Deus nesse negócio, mas ele está lá, ele prima, ele sempre vai ser o primeiro na vida do homem. O DNA de Deus está implícito em cada um de nós sobre essa terra. O desejo de estar na presença de Deus está no DNA de cada homem, de cada mulher. Se você consultar os livros mais antigos sobre história geral, você sempre vai encontrar ali uma imagem de um homem, uma mulher ou um grupo de pessoas ao redor de uma pedra, ao redor de uma fogueira, olhando para um tótem, olhando para uma árvore ou simplesmente olhando para as estrelas. Na mais antiga e remota civilização, você vai encontrar alguém levantando um altar e buscando aquilo que pode preencher o seu vazio espiritual. E isso se chama procura, desejo, sede de Deus. Mas é importante nós ouvirmos a ciência também, não é? Como é bom a gente ouvir a filosofia caminhar por aí e acabar chegando aonde a gente quer que eles escutem e conheçam há tanto tempo. Eu respeito demais a ciência, mas eu amo ainda mais o meu Deus, e Ele se manifesta através da ciência também. O relacionamento com esse Deus superior, único,
tremendo, suficiente, é o que eu quero propor para você, é o que eu quero desafiar você a experimentar. Você tem uma visão do que é ser capacitado nas suas bases para ter uma boa relação com Deus? Você está experimentando um crescimento nessa relação nesses dias? Filhos, nós encontramos-nos tão apertados pelo ministério às vezes do Senhor dentro da igreja, que esquecemos o Senhor do ministério. Nós nos entregamos tanto aos afazeres, às atividades, nos esgotamos nas atividades do ministério, que acabamos esquecendo do Senhor que nos deu os ministérios. Existe pouca coisa que nos motive tanto a crescer como ter uma visão realista de nosso estado atual, que, entre outras coisas, analisa o quanto estamos distantes do que queremos na verdade ser. Todos nós queremos estar mais próximos de Deus. O problema é a trilha que nós escolhemos para estar mais próximos dele. A trilha do ativismo, a trilha da contemplação. O que é que você tem buscado nesses dias? Às vezes, nem ativismo, nem contemplação. A trilha do isolamento. E isso tem matado cada um de nós. Isso tem afunilado a nossa fé de forma que ela está pequenininha, impedindo que nós possamos crescer em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Eu quero fazer algumas perguntas a você. Eu quero fazer um desafio na sua mente. Você coloque uma nota de 0 a 10 para você. Seja sincero com você mesmo. Já dizem aqueles que executam testes nesse nível, que a resposta que você vai dar, a nota que você vai dar, é aquela que você vir na mente nos 3 primeiros segundos. Depois disso você manipula a sua nota. Então a pergunta, quando eu fizer, nos 3 primeiros segundos, a nota que vem à sua mente, essa é a sua nota. Coloque ela na sua mente. Tá bom? Para que você seja sincero com você mesmo. Eu consigo descrever pelo menos 5 áreas que distinguem alguém com um bom relacionamento com Deus. Eu sei o que é uma pessoa que tem bom relacionamento com Deus. De 0 a 10. Você tem esse discernimento? Eu conheço meus pontos fortes e meus pontos fracos na minha relação com Deus, tendo uma visão clara e realista de mim mesmo. Eu sei exatamente o que é minha vida espiritual e como ela está hoje. De 0 a 10. Eu compartilho esses pontos fortes e fracos com outras pessoas que me ajudam a crescer. Eu tenho relacionamentos sinceros e transparentes, onde eu posso abrir meu coração e dizer aonde eu preciso de ajuda e aonde eu posso ajudar. Eu tenho esse mentor comigo, ou essa mentora comigo. 4. Eu estou apaixonado por Deus acima de tudo, sendo profundamente atraído e ao mesmo tempo desafiado por sua pessoa, praticando disciplinas ou hábitos espirituais que me levam à intimidade com Deus. Eu estou apaixonado a esse ponto de ler a palavra dele, de ter o meu tempo a sós com Deus, de orar ao Senhor, de buscar um tempo de solitude para ouvir o Senhor. Tem gente que diz: olha, eu faço minha oração todo dia, eu converso com o Senhor. E vocês já sabem qual é o problema desse tipo de oração, não é? É que é aquela oração antes de ir para o trabalho, antes de ir para a faculdade, a oração que eu falo, mas eu não escuto Deus, não dá tempo. Que eu digo: Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado por ter acordado, me leva debaixo da tua graça, me dá um dia maravilhoso, cuida da minha família, cuida nesse caminho até lá, obrigado, Senhor. Abro os olhos e vou embora. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Oração é via de mão dupla, filho, não é via de mão única. Eu coloco minha petição diante de Deus,
mas eu paro para escutar Deus também me dizer como eu estou. Você tem praticado as suas disciplinas espirituais? Eu tenho uma base clara do que é reino de Deus? A gente fala demais de reino de Deus, não é? Na igreja, a gente fala demais sobre isso. Estender o reino, não é? Estender as tendas do reino de Deus, ministrar no reino de Deus. O que é esse negócio? Você sabe o que é reino de Deus? Isso está claro na sua mente? Eu entendo claramente, olha só, meu chamado para ser filho de Deus, como também meu chamado para servir a Deus. Eu entendo isso. Eu vou trazer em outras palavras aqui. Eu tenho identidade de filho ou de servo. A identidade que eu tenho hoje é de filho, amado e querido, ou de servo. E pastor, qual é a diferença de um para o outro? A parábola do pai amoroso ou do filho pródigo. Lembra que tinham 2 filhos ali? Um que sai de casa, né? Enraivecido, eu quero minha parte, me dá minha parte da herança, fazendo tudo ao contrário. Antes do pai morrer, ele quer herança logo, ele quer desfrutar do que ele acha que tem direito, de tudo que o pai trabalhou. Ele diz: olha, o senhor trabalhou, mas eu quero logo agora a minha parte. E ele pega aquilo e vai embora, e vai desfrutar e gasta tudo de uma forma leviana muitas vezes. Mas teve um outro filho. O outro filho ficou em casa. O outro filho continuou trabalhando junto com o pai. Só que tem uma diferença tremenda entre um e outro no final da história. No final da história, aquele que saiu enraivecido, que gastou tudo dissolutamente, ele cai em si, ele reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, se acha até indigno da condição de filho daquele homem que foi tão paciente e tão misericordioso com ele, o pai dele. E ele diz: eu vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão a ele, e vou dizer, eu quero voltar para casa, ainda que seja como um servo do Senhor, um trabalhador do Senhor. O Senhor trata os seus servos com dignidade, e eu quero pelo menos isso. Eu não mereço ser chamado seu filho. E aí o pai recebe aquele menino e dá de novo a sandália para ele calçar, coloca um anel no dedo dele e diz: filho, o que é meu é seu. Você sabe o que significa isso? Ele gastou o que não era de direito e herdou o que não era de direito. Você já pensou isso? O pai deu de novo a ele. Ele não tinha mais direito, ele deu de novo. O anel significa parte de novo com o pai, ter parte de novo com o pai. Aí o outro filho que ficou em casa, aí foi a vez do outro filho se indignar. E o outro filho levanta e diz: está errado, pai, está errado esse negócio. Como é que esse menino sai de casa, pega o que não é de direito dele, usa da forma mais absurda, quando acaba com tudo, não tem mais nada, volta, o Senhor aceita ele e ainda manda fazer uma festa para ele, ainda manda fazer uma festa, uma churrascada para ele. E eu estive aqui todos esses anos, olha a palavra dele: eu estive aqui todos esses anos com o Senhor, trabalhei com o Senhor, me dediquei aqui, fiz tudo e até mais do que era para fazer, como filho não precisava fazer, mas eu me dediquei, eu trabalhei, e o Senhor não me deu um churrasco, não fez uma festa para mim. Aí o pai olha para um e diz: filho, você não desfrutou de nada disso, não teve festas, porque você não quis, porque o que é meu é seu, filho. E nós precisamos nos alegrar, porque o seu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. É por isso que nós celebramos. 2 identidades completamente diferentes. Aquele que fica em casa e que parece o mais estruturado, ele tinha a identidade de servo, mas não de filho. Ele tinha a identidade de quem trabalha para o pai, mas não tinha a identidade de quem desfruta da mesa que o pai posta para ele. O outro
entendeu, a ficha caiu, ele reconheceu a grandiosidade, a misericórdia do Pai, ao ponto de dizer: me perdoe, eu errei com o Senhor. E eu não quero nem ser chamado de filho do Senhor. Humildemente me aceite como um servo. A identidade de filho, que o Pai coloca novamente o anel no seu dedo e diz: venha, você é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. A mesma coisa que o Pai disse a Jesus lá no batismo, eu entendo que ele disse a mesma coisa aqui ali na parábola do filho pródigo ou do pai amoroso. Qual é a sua identidade? Você tem identidade de um filho que ouve Deus dizer a você que você é amado e querida, amada e querida, e não é pelo que você faz, é pelo que você é? Ou você espera respostas e recompensa pelo que você faz? Qual é a sua identidade? É essa a pergunta. Você reconhece isso? De 0 a 10, você tem esse entendimento? Você sabe discernir a vontade de Deus para você? Aí fica mais difícil ainda, né? O pastor está complicando. Discernir a vontade de Deus. Como eu já conversei com pessoas que vêm: pastor, como é que eu sei a vontade de Deus para mim? Talvez você já tenha me perguntado isso, ou já tenha perguntado isso a outra pessoa. Como é que a gente escuta Deus? É outra forma. Como é que a gente escuta Deus? Ele vem e fala mesmo no ouvido? Como é que Samuel ouviu Deus? Fala no ouvido mesmo? Você sabe qual é a vontade de Deus para você? De 0 a 10. Eu me encho do Espírito Santo diariamente e normalmente eu vivencio o amor, a alegria, a santidade e poder dele. Eu conheço e evito os impedimentos quanto à vida no Espírito. A gente canta aqui: Espírito, enche a minha vida. A gente canta isso, mas a gente sabe o que é isso? Quando nós enfrentamos situações delicadas na nossa vida, quando a gente enfrenta uma enfermidade, quando a gente enfrenta uma situação financeira difícil, quando a gente enfrenta uma questão de relacionamento que desestrutura a sua vida, quando a gente enfrenta uma frustração, qual é a minha atitude em relação ao Espírito Santo de Deus, que eu digo que habita em mim, que me enche o tempo todo? A palavra de Deus nos garante que irai-vos, mas não pequeis. A ira pode vir ao nosso coração. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês podem se entristecer muitas vezes, mas jamais vocês devem desanimar. Vocês podem ser perseguidos muitas vezes, mas vocês não podem se desesperar. Vocês entendem isso? De 0 a 10, como é que foi a média nas suas respostas? Eu queria dizer uma coisa a você. Essas perguntas, quando eu fiz para mim, eu fiquei envergonhado. E eu coloquei uma nota bem baixa, porque era a realidade. Quando a gente é confrontado com a vontade de Deus, se nós formos sinceros, nós podemos nos surpreender. Mas eu conheço pessoas que dariam notas muito melhores, porque são pessoas que têm intimidade com Deus. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu ouvi certa feita de um grande educador chamado David Cornfield, um mentor do céu, um homem especial para mim. E o David trouxe a seguinte informação para nós quando ele esteve fazendo uma avaliação nossa. Ele disse: olha, se você tiver um 2, um 3,
eu fico mais feliz do que se você me mostrar um 8, um 9 ou um 10. Porque 1, 2, 3 significa que você foi sincero o suficiente e você tem toda a condição de aumentar essa nota. Mas quando você tem 8, 9, 10, você vai crescer mais para onde? Se você já está na sua zona de conforto espiritual. Então, se a sua média foi baixa, se a sua média foi 1, 2, 3, louvo a Deus pela sua vida hoje. Eu vou fazer um desafio para você. Melhore essa nota a partir de agora, em nome de Jesus. Eu fico feliz por hoje, pelo reconhecimento. Mas se daqui a algum tempo fizer essa pesquisa de novo e você disser 2, 3, aí a coisa vai ficar difícil. Uma nota baixa agora está dando oportunidade a você de mudar o rumo da sua vida. Você pode crescer, filho. Eu me lembro que esse mesmo David Cornfield, ele dizia: vai chegar uma hora que quem vai dar essa nota para a gente é Jesus, e vai ter momentos que ele vai dar 12 para a gente. Ele vai dar 12. Mas não se preocupe, continue crescendo. O 12 quem dá é ele, não é você. Continue crescendo. Queridos, estar apaixonado por Deus, crescendo na intimidade, ser bíblico numa visão do reino de Deus, ter a identidade de filho e de ministro, ter discernimento e obediência à vontade de Deus, estar cheio do Espírito, faz parte do caráter de todo cristão. Tem que ser perseguido por cada um de nós. São pilares da nossa vida espiritual. Isso deve ser um ponto a ser perseguido por nós todos os dias. Todos os dias. No meio da correria e dos anos de serviço na igreja, de atividade na igreja, existe na verdade uma voz que grita dentro de nós. Alguma coisa está faltando no meio disso tudo. Não é possível que seja só isso. Tem algo mais que Deus está preparando para mim. É isso que a gente ouviu o filósofo dizer. Tem uma coisa que nos impele para um momento novo, para uma contemplação nova, para um relacionamento novo, para um entendimento novo do que é ser um ser humano e sensível à vontade de Deus. Você tem sede de mudar? Escute seu coração. Falta algo? O seu coração grita por isso? Realmente falta alguma coisa no meio disso tudo, filhos e filhas? Vocês desejam experimentar um amor maravilhoso, uma grande aventura, um grande romance com Deus? Ele está pronto para oferecer a você essa viagem, esse romance divino, com Ele, com você, com sua família. A questão é abrir o coração para isso. A questão é estar pronto para isso. A questão é experimentar, abdicar de vontades próprias e desejos pessoais, de sonhos pessoais, para primeiro reconhecer qual é a vontade de Deus para mim. E tenha certeza, ninguém que abdica de sonhos e vontades pessoais se frustra quando conhece os sonhos e vontades de Deus. Ninguém se frustra. Deus é maravilhoso. Ele tem cuidado de nós e Ele quer dar muito mais a mim e a você. Mas nós muitas vezes abafamos essa voz. E abafamos de que forma? Através do trabalho, através da diversão, através da comida, através do estudo, através do sexo, do dinheiro, da internet, das obras sociais. Tem gente se lançando para fazer tudo e abafa a voz do coração. Ah, quem era expert em abafar a voz do coração? Você sabe quem era? Um homem chamado Salomão. Ele era expert em abafar a voz do coração. Ele fez tudo certo no começo da sua vida. Deus diz para ele: olha, você agradou o meu coração, você pode pedir tudo o que você quiser, e eu vou lhe conceder. E ele disse: Senhor, me dá só sabedoria. Olha, Deus disse: olha, você poderia pedir todas as riquezas do mundo, você pediu sabedoria.
Depois eu vou te dar sabedoria, e com essa sabedoria você vai ser o homem mais poderoso sobre a terra. E foi assim que Deus fez. Mas esse homem teve uma caminhada turbulenta. Esse homem, nos momentos onde deveria experimentar mais intimidade com Deus, ele começou a experimentar a independência desse Deus que tudo deu a ele. E ele começa a caminhar sozinho, ele começa a caminhar por trilhas que desagradaram o coração de Deus. E lá no livro de Eclesiastes, ele faz uma revelação triste. E ele diz: olha, de tudo eu experimentei sobre a face da terra. Tudo que eu queria adquirir, eu tinha. Tudo que eu queria construir, eu construía. Todos os prazeres que tem sobre a terra, eu desfrutei. Em todas as áreas da vida, em tudo. Mas sabe o que é que eu percebi? No final da minha vida, é que isso é a mesma coisa, desfrutar disso, colocar o coração em tudo isso que era desejo, foi como correr atrás do vento. Eu simplesmente corri atrás do vento a minha vida toda. E aí ele chega nesse mesmo livro e diz assim: tudo que eu aprendi eu tenho que passar para você somente uma coisa: tema ao Senhor seu Deus com todas as suas forças. Tema, porque um dia você vai ter que dar conta da sua vida a Ele. E eu imagino que naquele momento ele estava dizendo: como eu estou tendo que dar a partir de agora, eu estou em dívida com meu Deus. Ele me deu tudo e eu não soube usar bem a minha vida. Filho e filha, como é que está seu coração? Você tem abafado a voz de Deus como Salomão abafou? E tem se lançado para desfrutar a sua vida das formas mais diversas, mas continua com um vazio, clamando por Deus dentro, e você tem rejeitado a Deus? É assim que está talvez o seu coração hoje aqui. Acima de tudo, diz lá em Provérbios, provavelmente o próprio Salomão, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração. Não permita que o seu coração se transforme, depois de conhecer a Deus, depois de ouvir sobre Deus, depois de ter a sua experiência pessoal com Deus, não permita que o seu coração de carne se transforme em um coração de pedra. Não permita. Um coração impermeável, não faça isso. Deixe Deus tratar você de dentro para fora, filho, filha. Reter no nosso coração o que Provérbios está dizendo: acima de tudo, guarde o seu coração. O que ele está querendo dizer é que perder o coração é perder tudo. É isso que ele está dizendo aqui. Essa perda descreve a maioria dos seres humanos dos nossos dias. Não são apenas os vícios, a depressão e as dores emocionais que nos levam a essa perda, mas a correria, o ativismo, a compulsão que não nos deixam parar. Eles ditam uma triste realidade para a maioria de nós. E sabe qual é a frase que vem para quem vive desse jeito, sem sentido para a vida, correndo de um lado para o outro? A frase que vem do inferno para a nossa mente é: existimos apenas para sobreviver. É isso que muita gente pensa. Eu existo só para sobreviver. Eu preciso trabalhar para a demanda do dia. Eu preciso dar conta de todas as minhas responsabilidades, e eu não desfruto daquilo que Deus tem colocado na mesa para mim. Eu estou conformado com as migalhas que caem ao redor da mesa, mas eu não desfruto do banquete que está sobre a mesa. O Senhor está chamando você para comer na mesa e não das migalhas. Assim, nós ignoramos a voz que clama em nossos corações e começamos uma vida dupla. Externamente criamos uma identidade que a maioria das pessoas conhece, a chamada reputação.
Nós criamos essa identidade que a maioria das pessoas conhece, mas nós sabemos quem nós somos de verdade. Filhos, eu tive uma experiência muito difícil há anos atrás, muito difícil, isso não sai da minha mente. Eu estava ministrando em um dos cultos lá na igreja na primeira igreja Batista Recife, um culto que nós fazíamos na sexta-feira à noite, chamado Projeto Resgate. E naquele dia eu não só preguei, eu cantei, eu estava com um grupo lá, com a banda, e foi uma noite maravilhosa. E depois de pregar, acabou o momento do culto, eu fui lá para trás tomar uma água, descansar um pouco, e eu recebi uma visita de um menino especial, um menino que eu aprendi a amar aqui no Engenho do Meio, um menino na Redondeza, aqui. Naquela morava ali em Beberibe, mas eu tinha relacionamentos aqui no Engenho do Meio, em todas as partes aqui. Nós moramos aqui desde a nossa adolescência, antes de nos mudarmos para Beberibe. E esse menino foi lá fazer uma visita. E quando ele chegou lá, é um menino muito afeiçoado, um jovem. Ele devia ter ali talvez uns 20 anos de idade. E esse menino, quem olhava para ele, na sua idade tenra, dizia: rapaz, que jovem cheio de vida, bonito, né? Um menino lindo. E ele, quando acabou o culto, disse: Joás, eu podia conversar contigo? Claro, filhão, como é que você está? Daí levei ele para o gabinete para a gente conversar um pouco. E eu comecei a perceber na fala dele inicial que ele estava com algum problema muito sério, porque a gente está acostumado com atendimento e a gente sabe quando está aflita, quando a pessoa está enfrentando, muitas vezes até um surto mesmo, né? E aquele menino estava num momento difícil, e eu percebi que não era simplesmente uma visita. Ali havia um clamor por misericórdia, por ajuda. E vocês devem lembrar, talvez os mais maduros, né? Da minha idade, talvez um pouco para trás, vocês devem lembrar que há muitos anos aconteceu uma situação em São Paulo, e aconteceu, se não me engano, no Parque do Ibirapuera, se não me engano, de um jovem ser um estuprador em série, e na verdade era um homicida também, e foi conhecido na época aquele homem como o maníaco do parque. Estão lembrados disso? Boa parte eu sei que lembra isso aqui. E sabe o que é que acontece naquela conversa com aquele menino? Um menino bonito por fora, um menino que eu tinha alegria em revê-lo naquele momento, e ele me fez exatamente essa pergunta. Eu falei: Joésio, tu já ouvisse? Era aquela época ali, aquilo foi naqueles meses daquele acontecimento. Ele disse: você sabe aquela situação do parque? Você sabe aquele negócio que ele estava ali, estão dizendo que ele estava fazendo? Eu digo: sim. Ele fez: eu tenho a mesma vontade. Eu tenho a mesma vontade. Eu digo: não, peraí, o negócio agora complicou, né? Como assim, filho? E ele puxou da roupa e me mostrou um canivete. E ele diz: olha, eu sigo uma menina há um bom tempo. Eu sei o que ela faz, eu sei o caminho que ela faz, e eu estou programando para fazer a mesma coisa. Você já pensou um negócio desse? E eu pedi misericórdia a Deus. Eu disse: Senhor, como é que faz um negócio desse? E eu digo: meu filho, você sabe que você está sendo
importunado. Em primeiro lugar, você está com um problema psicológico muito sério. Isso não é uma coisa comum para um ser humano desejar. Segundo, você veio a uma igreja conversar com alguém que você sabe que ama Deus. Então significa que você reconhece que tem nessa brecha psicológica uma grande necessidade espiritual para ser suprida. Não sabe disso? E ele começou a rir. Ali ele mostra mente o descontrole e a gente percebe toda a dimensão espiritual por trás daquele negócio. E eu digo: olha, eu vou orar com você agora. E eu orei com ele ali, e vou lhe ser muito sincero, eu orei de olho aberto o tempo todo, porque o negócio era muito sério. Eu digo: Senhor, eu tenho que olhar para esse menino, não sei o que ele vai fazer, não sei o que ele vai fazer. E orei, e ele fechava o olho e abria, eu fechava e abria, e depois de um tempo ele acalmou. Depois que nós conversamos, ele acalmou um pouco. Se eu posso vir aqui de novo? Eu digo: claro que pode, mas eu vou monitorar você. E naquela época não era fácil esse negócio de celular, não tinha isso com facilidade. E eu comecei a marcar com ele semanalmente para a gente se encontrar. E ele veio mais 2 vezes conversar comigo. E eu pedindo a Deus sabedoria, pedi informações na época a Juliana, né, que é psicóloga lá na primeira igreja, a esposa do pastor Joel. Digo: Juliana, preciso de tua ajuda, filha, porque não é só uma questão espiritual, tem uma questão psicológica aqui para tratar. E aí ela me orientou e sentou e oramos por isso, porque séria. E esse menino eu pude acompanhá-lo durante um tempo, e depois de mais ou menos uns 2, 3 encontros, ele disse: olha, eu estou melhor, e eu agradeço a você, eu vou dar um tempo, tentar refazer minha vida. E ele passou um bom tempo, desapareceu, não tinha como ter esse contato muito fácil. Eu não sabia exatamente onde ele morava, mas esse menino aparece quase 2 anos depois na igreja de novo. E quando ele apareceu, ele disse: Joés, eu vim aqui para dizer a você que Deus mudou a minha vida, e aquilo tudo, eu estou curado daquele negócio, e eu vim aqui para dizer a você que eu estou namorando sério uma menina, estou pedindo a Deus que seja mulher para que eu case, a gente está prevendo noivar, e eu queria que você soubesse que foi muito bom estar nesse tempo aqui, foi algo muito importante para mim. Eu quero te agradecer. A gente agradeceu, orou junto, dei um abraço nele. Eu não encontrei mais esse menino de lá para cá. Mas por que eu estou contando isso tudo para vocês? A gente pode não chegar a um extremo desse, filho, de ter um pensamento tão nocivo, tão homicida como aquele menino. Mas muitas vezes nós temos uma cara, uma aparência, uma estrutura externa que não revela a estrutura interna de cada um de nós. Eu jamais podia imaginar o sofrimento da alma daquele menino, jamais. Você não me conhece por dentro, filho e filha, nem eu conheço você, mas tem um que conhece cada um de nós por dentro, e da mesma forma que ele livrou aquele menino, ele pode livrar a mim e a você dos nossos gigantes, dos nossos medos, das nossas noias, das nossas neuroses. Deus tem chamado a mim e a você para ter um relacionamento sincero com Ele, um de transformação de vida. Esse é o grande desafio para mim e para você, baseado em cada pergunta, em cada nota que você deu a você mesmo. Aquelas notas, filhos e filhas, revelam como você está por dentro. Ainda que seja bom ter uma nota, tenha a possibilidade de crescer, mas esse é quem você realmente é. Você entende? Aquela nota que você mesmo deu, foi Deus falando com você, revelando para você quem você é e a necessidade que você tem dele para mudar a sua vida,
para restaurar as suas emoções, restaurar o seu espírito, encorajar você a mudar essa relação com Ele, para que você experimente uma vida segundo a vontade dEle, uma vida próspera, abençoada, porque é isso que Ele quer dar a você, é isso que Ele quer ver você. Ele não quer você como acabou Salomão, Ele quer você como acabou Davi, que acaba a vida depois de todas as situações difíceis com notas baixíssimas. Davi teve nota baixa em caráter, nota baixa como rei, nota baixa como conselheiro, mas ele abriu o coração dele. Teve um momento quando ele enfrentou a morte do filho, que a partir dali começou a mudar a vida dele. Diz o texto que ele tira que ele estava naquele momento, ele levanta da cama e diz: eu não continuo mais no saco, no pano de saco, na cinza. O Senhor vai me orientar a partir daqui. Eu peço perdão, Pai, por tudo que eu fiz, me perdoa pelos erros e me dá uma oportunidade nova. E ele levanta de um leito de dor, ele levanta de um leito e ele caminha de forma diferente a partir dali. As suas notas vão aumentando, e sabe qual é o resultado? O final da vida de Davi. Ele diz o texto que ele foi enterrado na cidade dos reis, e ele foi encontrado como um homem segundo o coração de Deus. É isso que Deus faz, é isso que Deus transforma, é dessa forma que Ele transforma a gente. Você tem uma oportunidade a partir de agora para rever as suas notas e colocar Deus no centro da sua vida, filho, para que você seja encontrado. Você sabe o texto de João 4:23? Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses, porque Deus é espírito. Esse texto, ele está dizendo para mim e para você: eu procuro homens e mulheres que sejam iguais dentro e fora. É isso, um adorador em espírito e verdade. É alguém que não apenas externa, mas que dentro do seu coração, na sua mente, adora o Senhor. Esse é encontrado como adorador em espírito e verdade. Esse é o momento da reflexão. Esse é o momento que a gente entende o que a filosofia tenta explicar com as palavras mais bonitas, mas não consegue pronunciar. Nós precisamos de Deus. Mas você pode pronunciar isso. Você é desafiado a pronunciar: eu preciso de Deus. Eu quero te convidar a fazer uma oração agora. Você pode fazer essa oração comigo, se você percebeu que Deus falou o seu coração de uma forma clara a respeito de quem é você e quem Ele deseja que você seja. Você pode fazer essa oração comigo. Pai querido, eu quero pedir perdão ao Senhor mais uma vez no dia de hoje. O Senhor sabe que todos os dias eu tenho que pedir perdão, porque muitas vezes, como disse o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso é o que eu faço. Eu sei que eu entristeço o coração do Senhor. Eu sei que muitas vezes as palavras que saem da minha boca não são palavras que têm sido sábias para edificar o meu irmão, a minha irmã. Eu sei que muitas vezes os meus pensamentos entristecem o teu espírito. Eu sei que muitas vezes as atitudes são diferentes daquelas que Jesus tomaria. Mas eu venho te pedir: constrange a cada dia meu coração, a minha mente, como teu filho, para que eu possa fazer segundo a tua vontade, não a minha. Tudo que vier à minha mão, me ajuda a palavra, tudo que for puro, tudo que for sábio, tudo que for para edificar, tudo que for de boa fama, que tudo isso ocupe a minha mente, tudo isso ocupe o meu coração. Agora, Pai querido, eu quero também te agradecer, porque a tua palavra nos garante que aonde há pecado, superabunda a graça do Senhor. E é por isso que eu estou aqui, colocando diante de Ti o meu coração. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua graça sobre a minha vida, sobre a ilha.
Eu te peço, ouve agora o coração de cada um dos meus irmãos, ovelhas que o Senhor coloca em nossas mãos para cuidar. Que o Senhor possa sondar cada coração, que o Senhor possa deixar claro, como deixa para mim, onde estão as minhas falhas, necessidades, o que é que verdadeiramente mataria a sede do meu coração, o que é que encheria, que faria transbordar o teu Espírito em mim. Faz isso com cada um dos teus filhos e filhas aqui presente, Pai. Traz clareza para o pecado, a vida de alguns deles. Traz libertação para todo aquele que vem cativo ao pecado. Traz transformação de vida para cada um de nós, Pai. Nos dá a condição de celebrar a ceia do Senhor como um grande memorial sobre a tua morte, mas que celebra a tua vitória sobre a morte e nos traz vida e vida em abundância. Obrigado pelo teu amor derramado sobre a igreja do Senhor. Nos faz sair daqui hoje com a certeza que o teu Santo Espírito encontrou lugar em todas as mentes. Nós temos a oportunidade hoje de mudar a nossa trajetória, de nos tornarmos homens e mulheres segundo o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, se você percebe que Deus e que você quer experimentar esse algo especial, eu quero te convidar para esse momento da ceia do Senhor. Esse é um momento, é um memorial que nós partilhamos todo primeiro domingo do mês, onde nós rememoramos a morte de Jesus por cada um de nós, mas também rememoramos, acima de tudo, a vitória de Jesus sobre a morte e a vitória que alcançou cada um de nós, abrindo, diz o texto, o véu de agora acesso ao Santo dos Santos. Eu não preciso mais de um sacerdote intermediando a minha intimidade com Deus. Eu tenho acesso direto a Deus em Cristo Jesus. E é nisso que eu quero hoje celebrar com você a ceia do Senhor. Nós temos aqui dois elementos, o pão e o suco de uva. Nós temos aqui o pão, ele continua sendo pão. Ele não se transforma no corpo de Cristo, nem ele tem a substância do corpo de Cristo. Ele é trigo, mas trigo significa vida, significa comunhão, graça de Jesus sobre nós. Esse é o primeiro elemento que nós temos. O segundo elemento, ele está nesses pequenos cálices, e é o suco de uva, que simboliza para nós o sangue de Jesus na cruz. Ele não contém o sangue de Jesus, a substância do sangue, nem ele se transforma no sangue. Ele é suco de uva, mas ele representa para nós o sangue derramado na cruz. E esses dois elementos são os símbolos que nós partilhamos para celebrar o nome que é sobre todo nome. Eu quero te convidar enquanto cantamos, quero convidar meus irmãos diáconos, diaconisas, ajudadores nesse momento na distribuição do pão e do vinho. Enquanto nós cantamos uma canção, ter a oportunidade de fazer a sua avaliação, a avaliação do seu coração, e colocar-se diante de Deus e perguntar: Senhor, o Senhor me dá condição de partilhar desse momento como algo especial? Eu desejaria. O apóstolo Paulo, ele manifesta a graça de Deus quando ele diz: olha, avalie-se o homem, examine-se o homem a si mesmo e veja se entendeu o sentido do sacrifício de Jesus na cruz, e se arrepende dos seus pecados, pede a Deus misericórdia. E se você faz isso e recebe o perdão, uma posse do perdão de Deus, coma e beba do pão e do suco e do vinho, e celebre conosco a ceia do Senhor. Então eu quero te convidar a nesse momento partilhar, enquanto cantamos uma canção. Vamos celebrar ao Senhor.
só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito, vamos a Ti. No mesmo Espírito, vamos a Ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto desse teu grande amor. Nos gloriamos na tua cruz, sendo louvado, bendito Jesus, sendo louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, fruto esplêndido do nosso povo. Tu és o imã que nos atrai, e só por Ti adoramos, e só por Ti adoramos, o Pai. Um só rebanho, nós esperamos por Ti, ó Senhor. É face a face que nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer.
nosso meio alguém que se vê com pleno entendimento da representação desse momento para nós, desse cerimonial, e que não recebeu um dos elementos? Aonde estiver, dê um sinal que nós vamos até você levar. Existe alguém? Amém. Vamos ficar de pé, filhos e filhas. A palavra de Deus encontrada na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 23, diz o seguinte, capítulo 11, verso 23: o que também que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Eu gostaria de convidar o nosso irmão e diácono Wilson, que pudesse fazer essa oração nesse momento de celebração. Oremos. Santíssimo e amoroso Deus, te agradecemos nesse momento que o Senhor nos recebe em tua gloriosa presença, ó Senhor. Momento em que estamos aqui reunidos em comunhão, ó Deus, e te agradecemos por esse momento tão especial. Momento em que reconhecemos a grandeza do teu amor por nós, esse amor derramado desde a criação do mundo sobre as nossas vidas, sobre as vidas de todas as pessoas, ó Deus. Amor tão grande e culminado ali naquela rua de cruz. Jesus se entregou em nosso lugar, entregou seu corpo para ser imolado e seu sangue para ser derramado em nosso lugar. O castigo que estava preparado e destinado para cada um de nós foi colocado ali sobre o corpo dele, ó Deus, e ali ele se entregou para todos os nossos pecados. Fazemos isso em memória do teu Filho Jesus, Senhor, e é em nome dele que te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Comamos e bebamos dele todos. Amém. Podem sentar, queridos. Vocês podem depositar o cálice no banco à frente de vocês, tem um lugar adequado para isso. Queridos, eu quero agradecer a vocês, agradecer a Ele por ter tido a oportunidade de compartilhar o coração com vocês e de saber que pela sua misericórdia todos nós vamos sair daqui convictos que tivemos uma intimidade tremenda hoje com o Pai, e Ele falou conosco de todas as formas, através de cada sua palavra, através de relacionamentos, através da mensagem, em tudo o Senhor tem falado conosco. Obrigado pela sua presença, obrigado porque eu sei que Deus trouxe você aqui para me abençoar. Deus trouxe você aqui para que você pudesse ser abençoado por pessoas e pelo conforto. Que você tenha uma semana linda na presença de Deus, que você possa estar tomando decisões que são importantes para a sua vida, mas antes tendo sua comunhão com Deus, lendo a palavra e tendo a paz que excede todo entendimento no seu coração. O Senhor leve você, ao sairmos do nosso momento agora de confraternização aqui ao lado, que você possa ir para a sua casa protegido completamente pelos anjos do Senhor, e que possamos chegar aos nossos lares certos de que Ele nos conduziu em grande vitória. Vamos cantar o tríplice amém, e logo depois vamos estar nos confraternizando na última canção e já podendo sair, indo para o nosso salão anexo, para você desfrutar de um tempo com a sua família lá. Vá lá abençoar a juventude também, tá certo? Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Amém.
ficar de pé, vamos aproveitar esse momento, dê um aperto de mão, um abraço a quem está mais próximo de você e vamos ao lado celebrar com a ajuda de Deus. Abençoe você que esteve conosco nas mídias sociais da igreja. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Você tem uma semana linda na presença do Senhor. Deus abençoe. Tesouro